Oi, eu sou o professor Diogo e o tópico da aula de hoje é operar com números racionais em forma decimal, divisão. Vamos estar resolvendo 5 exemplos. Cada um dos 5 exemplos vai ter uma particularidade diferente, então acompanhe a resolução de todos os exemplos para melhor compreensão. Vamos lá. No primeiro exemplo eu tenho 71 dividido por 4. Quando eu estou fazendo a divisão, é bom a gente ter o auxílio da tabuada do divisor. Então, nesse caso, eu vou pegar o auxílio da tabuada do 4. Eu vou começar a divisão pela dezena aqui. Então, eu tenho 7 dividido por 4. Eu vou observar nos resultados da minha tabuada do 4 se eu tenho o 7. Como eu não tenho 7, eu vou partir para o segundo critério, que é o número que chega mais perto do 7, mas não é maior do que 7. Então, no caso aqui vai ser o 4. Coloco o 4 embaixo do 7 e o número que multiplica 4 e resulta em 4, o 1, eu coloco no quociente. 7 menos 4, 3. Posso abaixar o próximo algarismo, que é o 1. 31 unidades dividido por 4. Não tenho o 31 também como resposta na tabuada do 4. Então, eu vou pegar o número que chega mais próximo do 31 sem ultrapassar, que é o 28. E o número que multiplica 4 e resulta em 28, o 7, coloco no quociente. 31 menos 28, 3. Para me continuar essa divisão, eu vou acrescentar a vírgula no dividendo e a vírgula no quociente. Essa vírgula significa que eu já dividi a parte inteira do número. E a partir de agora, todos os resultados que aparecem estão na parte decimal. Todo número possui infinitas casas decimais. E eu posso colocar o zero em cada uma delas, que não vai alterar o valor do número. Sendo assim, eu posso acrescentar o zero na minha primeira casa decimal. Vou descer esse zero. E agora eu tenho 30 décimos. Não tenho 30 também como resposta na tabuada do 4. Então, o número que chega mais próximo ao 30, sem ultrapassar, é o 28. E o número que multiplica 4 e resulta em 28, o 7, coloca no quociente. 30 menos 28, 2. Como eu tenho infinitas casas decimais e eu posso colocar zeros nessas casas sem alterar o valor do número, vou colocar mais um zero. Descendo ele, eu obtenho 20. Repare que na tabuada do 4 eu tenho 20 como resultado. Então, eu vou utilizar ele. E o número que multiplica o 4 e resulta em 20, eu anoto no quociente. Aqui é o 5. 20 menos 20, 0. Terminei a minha divisão. Obtive como resultado 17,75. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu já tenho um número decimal com vírgula aqui. 54,1 dividido por 5. Como o meu divisor é o 5, eu vou usar como auxílio a tabuada do 5. Vou começar de novo pelas dezenas. 5 dividido por 5. Repare que eu tenho 5 como resultado na tabuada do 5. Então, eu vou utilizar ele. E o número que multiplica 5 resulta em 5. O 1 coloca no quociente. 5 menos 5, 0. Vou descer o próximo algarismo, o 4. Repare agora nessa divisão. Eu tenho 4 dividido por 5. Eu não tenho 4 como resultado na tabuada do 5. Então, o número que chega mais próximo ao 4, sem ultrapassar, é o 0. Então, eu vou colocar o 0 embaixo. E o número que multiplica 5 e resulta em 0, que é o 0, vou colocar no quociente. Vou fazer a subtração. 4 menos 0, 4. Repare agora que antes de eu descer o próximo algarismo, eu tenho uma vírgula. Então, eu cheguei agora no ponto que eu já dividi a parte inteira do número. E vou começar a dividir a parte decimal. Então, eu tenho que registrar esse ocorrido no quociente. Se eu cheguei na vírgula, eu anoto que estou partindo agora para a parte decimal do número. Vou anotar a vírgula no quociente. E agora eu posso descer o próximo algarismo.
41 décimos dividido por 5. Não tenho 41 como resultado, mas eu tenho 40, que é o número que chega mais próximo e não ultrapassa. E o número que multiplica 5 e resulta em 40, o 8, anota no quociente. 41 menos 40, 1. Como os números têm infinitas casas decimais e eu posso colocar o zero sem alterar o valor, vou acrescentar um zero nesse meu dividendo. Aí eu vou poder descer ele. Agora eu tenho 10. Repare que eu tenho 10 como resultado na tabuada. Vou utilizá-lo. E o número que multiplica o 5 e resulta em 10 é o 2. 10 menos 10, 0. Então, nesse segundo exemplo, temos como resultado 10,82. Exemplo 3. 26 dividido por 0,8. Nessa nossa divisão, nessa terceiro exemplo aqui, eu tenho um número decimal, um número com vírgula, como divisor. Para facilitar a divisão e o entendimento da divisão, eu vou usar um artifício matemático, que consiste em multiplicar ambos os números, o dividendo e o divisor, pelo mesmo valor. Nesse caso aqui eu escolhi o 10, porque quando eu multiplicar por 10, eu posso andar com essa vírgula uma única casa. Eu vou ter um número inteiro, né? Eu estava com 0,8, vou ficar com 8. Quando eu multiplico pelo mesmo valor, o resultado da divisão continua o mesmo. Eu não altero esse resultado da divisão. Para facilitar aqui o entendimento, eu vou acrescentar a vírgula e o zero nesse número, que assim, quando eu multiplicar por 10, ambos os números, tanto o dividendo como o divisor, eu vou poder andar uma única casa com eles. Assim, eu vou ficar com 260 dividido por 8. Esse zero à esquerda aqui não tem valor numérico aqui para mim, né? Não vai fazer diferença. Agora que eu tenho 8, eu vou usar a tabuada do 8 como auxílio nessa divisão. E vou começar a dividir pela dezena. O 2, ele é menor do que 8. Então, para começar, eu posso, quando o número for menor do que o divisor, eu posso estar usando duas casas aqui. Ó. Então, eu vou pegar o 26. Assim, consultando a tabuada do 8, eu não tenho 26, mas eu tenho 24 que chega próximo ao 26. E o número que multiplica 8 e resulta em 24 é o 3. Eu anoto no quociente. 26 menos 24, 2. Posso agora descer o 0. Descendo o 0, eu tenho 20. E o número que chega mais próximo ao 20 é o 16. E o número que multiplica 8 e resulta em 16, o 2. Anoto no quociente. 20 menos 16, 4. Repare agora que eu já cheguei na vírgula no meu dividendo. Então, eu tenho que anotar no quociente que eu já dividi a parte inteira, né? Então, eu vou anotar a vírgula aqui no quociente. Depois que eu anotei a vírgula aqui no quociente, eu posso acrescentar os zeros na parte decimal do 260. Assim, descendo o zero, eu vou ficar com 40. Repare que na tabuada do 8 eu tenho 40. E o número que multiplica 8 e resulta em 40 é o 5. Anota no quociente. 40 menos 40, 0. Tenho como resposta 32,5. Exemplo 4. No exemplo 4, os dois números, ambos os números, já possuem a vírgula. Vou usar o mesmo artifício do exemplo anterior. Basta eu multiplicar por 10 ambos os números, né? Que eu vou eliminar a vírgula nessa divisão. Eu vou ficar com 516 dividido por 6. Vou usar a tabuada do 6. O número que chega mais perto do 51 vai ser o 48.
O número que multiplica 6, que resulta em 48, 8. 51 menos 8, 3. Posso abaixar o 6. 36. Repare que na tabuada do 6 eu tenho 36 como resposta. Então, vou usar o 36. E o número que multiplica 6, que resulta em 36, é o 6. 36 menos 36, 0. Assim, 51,6 dividido por 0,6 corresponde a 86. E o último exemplo. Nesse último exemplo, de novo, eu tenho dois números decimais com vírgula. Agora, repare que o 5,28 ele possui duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. E o meu divisor, 0,3, possui só uma casa. Sendo assim, o artifício que eu vou usar para eliminar a vírgula em ambos os números é multiplicar por 100. Que aí a vírgula vai poder andar duas casas e eu não vou trabalhar com vírgula nesse de início, né? Como o 0,3 só tem uma casa, eu vou acrescentar um zero aqui, para também estar andando nas duas casas, pular as duas casas no 0,3. Então, multiplicado por 100, eu fiquei com 528 dividido por 30. 528 dividido por 30, eu vou precisar do auxílio da tabuada do 30. Vou começar a divisão, eu vou pegar o 52 dividido por 30. O número que chega mais próximo a 52 é o 30. O número que multiplica 30 e resulta em 30, o 1. Anota no quociente. 52 menos 30, 22. Desço o 8. 228. O número que chega mais próximo a 228, 210. O número que multiplica 30, que dá 210, é o 7. Faço a subtração, tenho 18. Repare agora que eu já dividi a parte inteira. Então, eu cheguei no ponto da vírgula. Tenho que anotar essa vírgula no quociente. Depois que eu anotei a vírgula, posso acrescentar o zero. Descendo o zero, eu fico com 180. Repare que eu tenho 180 na tabuada do 30. Então, vou usar ele. E o número que multiplica 30, que dá 180, é o 6. 180 menos 180, 0. Assim, a resposta da minha divisão, 17,6. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.